Estamos de volta, pessoal, continuando aqui com o nosso item 2.6. Vamos falar aqui agora sobre VoIP, Voz sobre IP. Voz sobre IP é como se fosse um serviço telefônico tradicional fornecido através da rede TCP/IP, utilizando equipamentos especializados. As comunicações de voz são tratadas como pacotes de dados comuns, mas a sua transmissão é priorizada para garantir uma qualidade de som e de resposta rápida. Um sistema VoIP típico usa o protocolo SIP, Session Initiation Protocol, para estabelecer uma conexão e o protocolo RTP, Real Time Transfer Protocol, para a comunicação. Quando o VoIP está criptografado, é utilizado o SRTP, Secure Real Time Transport Protocol. Se você nunca teve contato com VoIP, não sabe o que é, a parte importante aqui é saber essa questão de segurança dele, que a maioria dos casos o pessoal não utiliza uma conexão segura, ou às vezes, dependendo aí do sistema de VoIP, é fechado uma VPN ponta a ponta, mas isso além do... em cima de todo o tráfego, né? Entre roteadores ou entre firewalls, enfim. Mas essa questão que eles mais cobram, provavelmente mais citam, essa questão de priorização de tráfego para diminuir a latência, diminuir a resposta, perda de dados e coisas do tipo. Heating, Ventilation e Air Conditioning, HVAC. Os aparelhos de aquecimento, ventilação e ar-condicionado são usados em ambientes domésticos e corporativos. Incluem sistemas de gerenciamento incorporados que devem ser protegidos contra invasores. Caso o sistema seja invadido, poderá ser possível desligar o sistema ou até mesmo configurar temperaturas diferentes do ideal. Imagina que se acontece uma invasão aí num sistema de refrigeração de um data center. Poxa, o pessoal sobe a temperatura ali ou deixa ali fora do ideal, enfim. Se refrigerar demais, pode acabar danificando os equipamentos e ter um consumo maior de energia. Se desligarem ou deixarem quente, os equipamentos vão danificar da mesma forma. Então, assim, é uma questão que a gente tem que ter cuidado com a parte de segurança para evitar esse tipo de incidente. Falar um pouquinho aqui sobre drones, a gente já viu ele de outras formas, né? Mas a preocupação que a gente tem aqui é que os drones eles podem ser usados de forma muito eficaz para realizar um reconhecimento em áreas protegidas e até mesmo usado como armas para realizar ataques físicos e outras coisas, né, muito maliciosas aí. Existem pesquisas sobre métodos de detecção e de defesa de drones, porque você vê um drone sobrevoando na sua casa, poxa, você vai fazer o quê, né? As preocupações são semelhantes ao tópico aircraft, que a gente fala lá sobre as partes de avião, coisa do tipo, né? Multifunction Printer seria uma impressora multifuncional. Algumas impressoras multifuncionais incluem sistemas incorporados e capacidade de armazenamento interno. Os sistemas incorporados têm vulnerabilidades e o sistema de armazenamento interno de uma multifuncional pode armazenar dados que processam. É importante levar em consideração os diferentes recursos disponíveis nesses dispositivos. Impressoras comuns e multifuncionais precisam ser protegidas contra acesso não autorizado. Bom, pessoal, sobre essa questão de impressoras aqui, né? Às vezes o pessoal fala, mas impressora, enfim, não tem vulnerabilidade. Bom, tem um tempo que eu não ouço falar, mas um tempo atrás eu ouvia bastante questão de malware que fazia você detonar lá as páginas imprimindo lixo. Que você colocasse de página na impressora, ele imprimia lixo lá até acabar as folhas. Essa é uma preocupação. Por mais que é meio raro acontecer isso, é uma preocupação. Uma preocupação acho que mais latente é o acesso físico propriamente dito de uma multifuncional. Eu já vi alguns casos de empresa, umas histórias aí, da pessoa às vezes ter que fazer algum serviço bancário ou algo assim, em um cartório, e às vezes precisa tirar uma cópia ali e ter alguém que cobra... Fala assim, não, você vai, sei lá, renovar algum documento em algum órgão público ali, e fala, não, tem que tirar uma cópia disso aqui, e você esquece. Eu já vi alguns contos aí que a pessoa simplesmente saiu, foi em outra empresa do lado, chegou lá na multifuncional, colocou o documento, imprimiu, tirou a cópia e foi embora. E aí o funcionário falou assim, quem que é esse cara? Como é que ele veio aqui? Como é que ele soube mexer na impressora? Como é que ele tirou essa cópia? Então, assim, algumas empresas que normalmente é prédio grande, as impressoras ficam em corredores. Algumas pouquíssimas impressoras eu já vi pedir senha ali do usuário para ela poder desbloquear. E você poder tirar uma cópia nela ali. Algumas multifuncionais elas nem permitem cópia. A pessoa ela tem que digitalizar, mandar para a pasta compartilhada ou para a máquina dela e da máquina dela mandar imprimir de novo. Ah, mas é exagero. Pode ser, mas é uma política de segurança da empresa.
né? Tanto a preocupação de um documento interno vazar, ou de alguém, um louco, chegar lá e imprimir um monte de coisa. Eu mesmo já trabalhei em empresas que não tinham esse controle. Se você conseguisse... os usuários nas máquinas não podiam imprimir, mas se eles pegassem um PDF, colocassem num pendrive e fosse lá na impressora, eles conseguiam imprimir. É coisa de outro mundo? Não é. Acontece, e muito. Sem contar as impressoras Wi-Fi, né? Que tem Wi-Fi. Eu já vi algumas clínicas, você chegar na clínica e a impressora aparecer ali, uma rede para você conectar na impressora. Eu falei, poxa, né? Como assim? Imagina se alguém conecta nessa rede Wi-Fi e começa a imprimir coisa lá. Surreal também, né? Pode acontecer? Óbvio. Chega de historinha, vamos continuar aqui. Real-Time Operation System, RTOS, um sistema operacional projetado para responder a entradas dentro de um tempo especificado, é conhecido como Sistema Operacional em Tempo Real, da sigla aqui RTOS. Pessoal, quando a gente tiver essas siglas as primeiras vezes, eu vou tentar colocar o que é que ela significa, mas já vai anotando aí, estudando, para, se caso cair na prova, somente a sigla você conseguir relacionar. Geralmente é armazenado somente em leitura ROM e é projetado para operar em condição de tempo real. Então esses sistemas de tempo real aqui, né, os sistemas operacionais, normalmente são sistemas ali, pode ser embarcado, né, seria uma classificação ali, que eles precisam de ter essa latência baixíssima, como por exemplo aí um sistema de controle de um carro, de um ABS, controle de tração, é mais ou menos nessa pegada aí. Sistemas de vigilância, sistemas de monitoramento, eles são projetados para ajudar a vigiar as operações de uma instalação. Pode incluir muitos elementos de segurança física, como câmeras, sensores de movimento, detectores de incêndio e fumaça, gravadores de som, entre outros. O acesso ao sistema de vigilância deve ser altamente restrito. Mais uma historinha para vocês aqui. Aconteceu um incidente uma vez de uma empresa que eu tinha um certo contato. Invadiram lá, a empresa tinha uma vigilância armada e conseguiram invadir lá. Chegaram em um hack que estava no corredor e o cidadão foi lá e pá, arrancou o DVR, desligou o DVR. E aí, assim, não gravou mais nada. Tinha vigilante armado, tinha monitoramento, DVR, tinha várias câmeras, mas aí quando ele desligou o DVR, as câmeras que estavam ali em volta daquele hack, ele todo parou de funcionar. Então, assim, de que adianta ter um sistema de vigilância, sendo que ele não é seguro? Em algumas casas que eu já vi câmeras, eu não sei por onde vocês moram isso, o pessoal faz a instalação da mesma forma. Eles colocam as câmeras externas próximo ao portão ali e deixam o fio ao relento. Se alguém passa ali com um machado, uma foice, sei lá, corta aquele fio, acabou a câmera, não existe. Então, assim, o cara gasta numa câmera, gasta no equipamento e esquece do cabeamento ali, de colocar um cabeamento protegido dentro de um eletroduto, de um seal tube, ou algo do tipo, né? E aí eu não sei se é a inocência dos instaladores ou o cliente que é muita morrinhagem mesmo. Continuando, sistema em um chip. Um sistema em um chip se refere a um circuito integrado que é capaz de funcionar como sistema de computação embutido em hardware. Normalmente um SoC possui um CPU, RAM, GPU, Wi-Fi, rede com fio USB e gerenciamento de energia. Alguns exemplos são Raspberry Pi, smartwatches e alguns smartphones. Vamos continuar aqui com comunicações, com considerações de comunicações, né? Alguns itens relacionados às comunicações desses tipos de dispositivos. Quando o dispositivo é utilizado, especialmente o embarcado, como SCADA, ICS, IoT ou algum equipamento especializado, devemos nos atentar aos meios e métodos de comunicação utilizados. As maiores preocupações são as que as conexões sejam autenticadas e criptografadas, e que a gente sabe que na maioria dos casos não é, né? 5G. 5G é uma tecnologia de serviço móvel disponível para uso em smartphones, tablets e equipamentos relacionados. Muitos dispositivos ICS, IoT e especiais possuem suporte a 5G. As empresas precisam estar cientes de quando o 5G estiver disponível e aplicar os requisitos de segurança. É isso que o material traz. O que é 5G aí a gente já conhece. E essa preocupação, que se estiver utilizando 5G, ter um cuidado a mais ali com a parte de segurança dessa rede. Narrowband, que seria uma banda estreita, uma tradução um pouco meio literal, amplamente utilizado por sistemas SCADA, os sinais de banda estreita são usados para comunicação à distância, onde os cabos ou wireless, né? Ou wireless tradicionais não são suportados. Cabo wireless, né? Aí não. O uso de narrowband, banda estreita, deve ser monitorado e criptografado. Bem tranquilinho isso aí, né, pessoal? É um tipo de comunicação que o sistema SCADA utiliza
e essa preocupação de monitorar e criptografar. Baseband rádio, o rádio de banda base, é o uso de ondas de rádio como portadora de uma única comunicação. Wi-Fi e Bluetooth são exemplos de radio baseband. Todos os usos devem ser identificados, monitorados e criptografados. Bem tranquilinho também, né? Subscriber Identity Module, os famosos SIM cards ou chip, né, de celular, são usados para associar um dispositivo à identidade e serviço de um assinante de uma empresa de telefonia móvel. Os SIM cards podem ser clonados para abusar do serviço de telecomunicações da vítima. Eu já falei isso em algumas aulas, quando acontece lá o SIM swap. A pessoa ela pega seus dados, liga na sua operadora ali e pede para ativar o chip e um outro chip virgem, um chip novo. Diz que você quebrou o chip e tudo mais. E aí eles fazem isso. Hoje está um pouco mais restrito isso, mas não impossível. Ainda mais quando tem alguém lá dentro da operadora para ajudar, né? Então, assim, o que é evitar isso daí? Fazer os dois fatores, fazer um multifator de autenticação usando o chip, né? Usar SMS e tudo mais. Usam um dispositivo de autenticação externo, como a gente viu, acho que foi na aula passada. E evita usar aí a questão do chip. E vamos falar um pouquinho aqui sobre Zigbee. É um conceito de comunicação de equipamentos IoT baseados em Bluetooth. Possui baixo consumo de energia, baixa taxa de transferência e requer proximidade de dispositivos. As comunicações Zigbee são criptografadas usando algoritmo simétrico de 128 bits. O pessoal utiliza muito o Zigbee para onde tem essa questão aqui que é uma baixa transferência de dados e requer um baixo consumo de energia. Alguns monitoramentos de placa solar eu sei que é feito com Zigbee. Alguns botões sem fio. Tem uma empresa elétrica famosa aí que tem um botão lá que você pode acionar remoto. Quando você aperta o botão, ele gera energia suficiente para fazer a comunicação ali e ativar o dispositivo que está ligado do outro lado de forma remota. É utilizando o Zigbee também. Bom, pessoal, chegamos no final de mais uma aula. Como eu disse, esse item é um pouquinho extenso. Sem contar que o professor fica contando as historinhas aí, né? Mas é isso aí. Deixa o like aí, comenta o que vocês estão achando da aula e bora pro próximo vídeo.